sociedade como a de nossos dias, não podemos viver como se outras realidades próximas ou distantes não nos afetassem. Pensando nisso, um filósofo canadense cunhou a expressão aldeia global. O tema do programa de hoje é Um Olhar sobre o Mundo. Vamos assistir a entrevista com Lécio Dornas, que vive na Flórida e é coordenador da American Bible Society, voltada para brasileiros e pessoas de fala portuguesa que vivem nos Estados Unidos. Além disso, uma mensagem inspiradora para a sua vida. E você, primeiro compreende e depois crê? Vamos às ruas do Rio de Janeiro ouvir o que o povo fala sobre isso. Venha conosco! Estamos aqui mais uma vez nas ruas com o povo fala e a pergunta de hoje é: você primeiro compreende e depois crê? Não, eu leio e daquilo eu tiro o que eu quero entender. E por ali é que eu vou fazendo a minha vida dentro da minha religião. Olha, depende do caso. Muitas vezes eu acredito logo de ver mesmo. Mas tem coisas que, por exemplo, são muito absurdas. É difícil acreditar só vendo. Sim, primeiro eu procuro entender. Aí se eu sentir que tem fundamento, a gente começa a ver que tem tudo a ver. Aí eu começo a acreditar. Você concorda comigo que há um preconceito contra as pessoas de fé, como se as pessoas de fé não pensassem? Eu digo então que a fé cristã é altamente racional. Em que sentido? No sentido que a fé cristã exige o uso da razão para ser exercida. Penso que a crítica que alguns fazem aos cristãos em razão de alguns comportamentos está correta, porque de fato há entre os cristãos alguns anti-intelectualistas. Tais pessoas se esquecem, no âmbito cristão, que a leitura da Bíblia é uma atividade altamente racional. As afirmações centrais da fé cristã exigem o uso pleno da razão. Dou um exemplo, que é a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E a hermenêutica é uma ciência rigorosa. Em qualquer lugar do mundo as regras são as mesmas, mostrando que não há conflito entre razão e fé. O que ocorre é que a fé, e isso alguns então têm dificuldade de aceitá-la, impõe limites à razão. Porque a fé nos mostra que a razão não pode ser venerada como se fosse uma deusa. Se é verdade que a religião mata, a razão também pode matar. Penso que é importante a gente olhar para a nossa própria casa, quem tem filhos, seus filhos, sua esposa, seus irmãos. Porque então observamos o seguinte: na nossa casa, alguns somos mais racionais. Tudo queremos passar pelo crivo da razão. Quem é assim se expressa como Anselmo de Canterbury, que diz o seguinte: não quero saber para crer, mas crer para saber. Mas alguns de nós, em nossa própria família, somos mais da emoção, do sentimento. Esses, então, dizem, como Agostinho de Hipona, creio para entender. Não importa se você crê para entender ou entende para crer, fica claro, então, que crer inclui pensar. Não há nenhuma contradição entre as duas dimensões da vida. Vejamos um exemplo entre nós dois aqui agora. Você está diante de um televisor ou de um computador. Eu estou aqui diante de luminárias, câmeras e outros objetos falando com você. Por que isso é possível? Pela mediação da razão técnica, que permite esse meio de comunicação eletrônico
à distância. Não há conflito, por exemplo, entre a minha fé, que eu exponho a você, através de uma tecnologia que é totalmente racional. Portanto, para você que é cristão e às vezes desenvolve uma ideia um pouco anti-razão, anti-intelecto, anti-ciência, crer inclui pensar. E para você que porventura tem uma visão errada de que a fé é sempre a negação da razão, também lhe digo que crer inclui pensar. Não vamos abandonar o pensar e nem vamos deixar de mão o crer. Deus nos fez homens e mulheres que creem e que pensam e que creem. Crer é também pensar. Concorda comigo? Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você primeiro compreende e depois crê? Entre os acertadores, sortearemos o livro Eu Creio e Agora, de Norman Wright. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Qual a imagem que você faz de um pastor? Quando você lê a palavra pastor, você pensa em quê? Para responder essa pergunta, vamos perguntar a um pastor, ao pastor Lécio Dornas. Lécio vive hoje na Flórida, onde dirige o departamento brasileiro da American Bible Society, a Sociedade Bíblica Americana. Nós o convidamos também para falar sobre Bíblia, leitura da Bíblia e como vai a cultura americana nesses dias. Então, aqui hoje, uma entrevista com o pastor Lécio Dornas no Convite à Vida. Lécio, obrigado por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho da sua experiência no Brasil e fora do Brasil. Alegria é minha, Israel. Obrigado pelo convite, a oportunidade de participar desse conceituado programa, compartilhar um pouco da nossa experiência com os nossos telespectadores. Você migrou recentemente para os Estados Unidos. Parece que um pouquinho na contramão, não é? O que é viver hoje nos Estados Unidos? Aquela crise que a gente lê todos os dias. A pergunta que se formula quando você foi para lá: poxa, mas agora, Lécio, que o Eldorado acabou, como é que é viver hoje nos Estados Unidos? Essa chamada crise, né, americana, embora seja verdadeira, real, presente nas estatísticas, em todos os estudos, ela não tem tanta visibilidade na vida prática, na vida diária, né? Quer dizer, a vida do americano continua sendo tocada normalmente, como sempre houve. As pessoas brincam lá assim, que às vezes ele tinha 3 carros, hoje ele só usa 2, ou fazia faxina na casa dele 4 vezes por semana, hoje faz 3. Então o impacto visível é pequeno. O impacto maior foi naqueles investidores do mercado imobiliário, pessoas que trabalhavam com turismo, os microempresários. Esses sentiram mais na pele os efeitos da crise americana. Para eles foram dias difíceis daqueles dias. Agora já vivemos um momento de reverso disso, as coisas já estão voltando ao normal em todos os setores da economia americana. Então hoje está mais fácil, né, viver lá do que naquele período da crise grave. Você tem 2 filhas adolescentes que estudam no sistema público norte-americano. Você sentiu que essa crise trouxe alguma consequência para a educação? Prejudicou em alguma coisa?
Basicamente, assim, nenhuma consequência negativa. O sistema flui normalmente. Algumas escolas precisam captar recursos para fazer algumas atividades extracurriculares, mas o que é normal, o que é padrão, nada disso foi alterado. Os ônibus escolares, a alimentação escolar, a qualidade do ensino, material, tecnologia, os currículos paralelos que existem em todos os níveis da educação americana, nada disso sofreu solução de continuidade, né? Na saúde também? Na saúde houve alguns impactos, porque o governo tomou medidas restritivas, né, com relação aos planos de saúde, ao acesso à saúde, né, e o impacto maior realmente foi na comunidade imigrante. Os imigrantes realmente indocumentados que vivem lá, hoje passam por um período muito difícil porque não têm acesso ao sistema de saúde, ao sistema de trânsito, não pode tirar a carteira de motorista, então eles foram muito impactados. E há uma expectativa agora de mudança com essas novas ideias do Barack Obama de investir numa mudança da legislação para o imigrante, né? E esses imigrantes brasileiros estão voltando em massa mesmo para o Brasil ou esse movimento já diminuiu? Diminuiu bastante. Houve um período grande de volta, especialmente quem faliu, perdeu tudo lá. Muitos casos de brasileiros que perderam casas, perderam empresas, perderam muito dinheiro. E a única solução foi voltar para o pouco que ainda tinham aqui no Brasil. E também casos de alguns que já estavam pensando em voltar, porque, lembra-se, antigamente a visão de ir para os Estados Unidos era ir para fazer um pé de meia e voltar. Então alguns já estavam nesse tempo de avaliação de volta, aproveitar o boom da recessão para voltar também, né? Mas agora o que já se assiste é um movimento de ida de brasileiros para os Estados Unidos com expectativa crescente. Com o mesmo perfil ou outro perfil, esse novo imigrante? Os estudos mostram que os brasileiros que estão indo agora fazem parte de um novo perfil, né? São investidores, microempresários, profissionais liberais, que aparentemente estão migrando não temporariamente, mas estão fazendo uma opção por reconstruírem a vida fora do Brasil. Então estão escolhendo os Estados Unidos, como também outros países da Europa, mas os Estados Unidos bem escolhido. Então é um novo perfil, especialmente na Flórida, o perfil dos brasileiros que estão chegando estão nesse padrão. E agora sobre a leitura da Bíblia, o brasileiro que vai para lá, ele tem tempo de ir à igreja, tem tempo de ler a Bíblia? Como é que você avalia isso em relação ao seu trabalho, especificamente para esse tipo de público, né? Israel, o analfabetismo bíblico nos Estados Unidos, da comunidade brasileira, é enorme. Os poucos que conhecem a Bíblia e que leem a Bíblia, que já leram a Bíblia, a confusão que eles fazem com a Bíblia, com os textos bíblicos, o corre-corre da vida, o ritmo de vida dos Estados Unidos, corrida atrás do dinheiro. Então, a American Bible Society, especialmente o Departamento Brasileiro, o alvo é despertar as pessoas para o valor da Bíblia, o que elas podem encontrar de pragmático na Bíblia, de importante para o dia a dia delas. Ela faz isso de diversas formas, para o povo voltar para a Bíblia. Mas hoje o distanciamento da Bíblia é muito grande, não só dos brasileiros, mas também dos americanos. Uma pesquisa recente mostrou que um percentual muito pequeno dos americanos tem o hábito de ler a Bíblia sistematicamente, nem vou dizer diariamente, mas tem o hábito de ler com alguma regularidade a Bíblia. Um percentual muito mínimo, que no passado era muito maior. No caso dos brasileiros, a língua ajuda um pouquinho nessa distância, uma vez que ele não fala o inglês e acaba também o português vai sendo esquecido. Vocês vão publicar ou estão publicando em português? Isso. O objetivo do Departamento Brasileiro da American Bible Society é a difusão da Bíblia em português. E nós temos uma versão bem popular, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que agora acabamos de lançar uma Bíblia bilíngue, da nova tradução da linguagem de hoje, junto com a Good News Translation, que são duas Bíblias populares, versões bem simples, para ajudar no brasileiro. O que acontece é isso, ele vai perdendo o português e ele se torna um analfabeto funcional, porque ele lê corretamente tudo, mas ele não entendeu nada do que ele leu, especialmente aquela linguagem mais clássica da Bíblia, aquela versão mais antiga. Então ele lê um capítulo inteiro, acha que vai ser abençoado porque ele leu a Bíblia, né? Mas ele não entendeu o que leu. Então as novas traduções ajudam nisso. Sobre o cristianismo norte-americano, eu quero que você aprofunde um pouquinho mais isso em nosso próximo bloco. Convite à Vida volta daqui a pouco com Lécio Dornas, que vai falar sobre as características do cristianismo nos Estados Unidos e como isso pode influenciar aqui no nosso país. Aguarde que já voltamos.
Convite à Vida está de volta numa entrevista com o pastor Lécio Dornas, que é o diretor do Departamento Brasileiro da American Bible Society, a Sociedade Bíblica Norte-Americana. E a nossa pergunta é a seguinte: como é que está hoje a prática religiosa, como vai o cristianismo nos Estados Unidos, Lécio? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse. Sim, a resposta seria, vai muito bem e muito mal, né? Muito bem porque no chamado Bible Belt, ali no cinturão da Bíblia, que pega os estados do sul, do centro-sul dos Estados Unidos... Que são Texas, Kentucky, Carolina do Sul, Flórida. Então ali a efervescência religiosa é muito grande, a prática religiosa é muito grande, as grandes denominações históricas têm os seus bolsões mais significativos aí nessa região e você realmente sente que o cristianismo está vivo ali. É claro que essa área dos Estados Unidos repercute no país inteiro, ela influencia na mídia, na opinião pública, ela faz um barulho realmente, mostrando os valores da Bíblia, da fé, das suas diversas correntes, né? Mas, por outro lado, a gente percebe um afastamento muito grande do povo, dos princípios cristãos, e o cristianismo nominal crescendo muito grande, o abismo entre o discurso e a prática, entre o que acontece no domingo dentro do templo e na família, no trabalho, no dia a dia, a gente vai percebendo o abismo crescendo, né? E a gente aposta muito na presença do imigrante lá, porque a qualidade de vida cristã das igrejas evangélicas é muito forte. Evangélicas dos imigrantes. Brasileiras, especialmente, que é onde eu tramito mais, né? Há muitas igrejas hispanas, que a gente pode falar praticamente a mesma coisa, mas as brasileiras são motivadas, interessadas, comprometidas, crescem muito mesmo e há muitas conversões. A igreja evangélica brasileira nos Estados Unidos está ganhando os brasileiros para Cristo lá. A estatística oficial diz de 1.600.000 brasileiros nos Estados Unidos. Então o campo, digamos assim, missionário para alcançar é muito grande, né? E você disse que vai bem e vai mal, não é? Em que vai bem? E que influência esse bem pode trazer para nós? Eu gostei de você falar que também nós lá podemos fazer bem a eles. E sem dúvida. Que eles podem fazer bem a nós aqui no Brasil? A primeira parte, a gente ajudando no próprio crescimento da fé cristã nos Estados Unidos e também na área social. As igrejas dos imigrantes estão alimentando os bolsões de pobreza americanos, especialmente os African Americans, que representam a grande maioria dos pobres americanos. Eles são ajudados. E esses que vêm da África, né, basicamente. Né? Eles são ajudados pelas igrejas imigrantes. A nossa igreja lá em Orlando, por exemplo, toda segunda-feira distribui 250 cestas de alimentação. A maioria das famílias são African Americans, quer dizer, eles estão sendo alimentados através da presença das igrejas étnicas lá nos Estados Unidos. A grande contribuição que eu acho que os Estados Unidos pode dar ao Brasil, do ponto de vista do cristão, é a contribuição teológica, a contribuição com a produção de literatura, né, que é fartíssima, né, a produção de livros e de obras literárias, chegar aqui. E a gente percebe, quando analisa o mundo editorial no Brasil, a produção editorial no Brasil, boa parte vem dos Estados Unidos, né? São os autores americanos que estão sendo traduzidos para cá. Eu acredito que hoje, do ponto de vista de contribuição cristã, a principal contribuição é através da literatura. No cinema, não? Acredito que bem pouco, né? Bem pouco. São poucas produções assim, de natureza cristã mesmo, né? Agora, a literatura não. A literatura está chegando aqui no Brasil com bastante volume, né? O desafio, tanto lá quanto cá, é então a leitura da Palavra de Deus. A leitura da Bíblia. Interessante isso. Na nossa igreja, esse mês de março... A nossa igreja? A primeira igreja batista brasileira de Orlando, onde eu estou liderando. Nós estamos lendo todo o Novo Testamento em um mês. E muitas igrejas estão se voltando para a prática da leitura da Bíblia. Estou falando de igrejas étnicas. As igrejas americanas já conhecem tudo, eles, né, já leram no passado. Então, é difícil você encontrar uma família americana que lê a Bíblia fora da igreja. É muito difícil. Só no culto? Só no culto. E o pastor tem que dizer a página da Bíblia onde está a leitura. Porque se ele falar só abre lá em Abacuque, Deuteronômio, ele vai demorar, não vai conseguir fazer. Ele tem que abrir a página certinha, a Bíblia já está no banco. Ele não tem que levar a Bíblia, ele pega a Bíblia do banco e lê. E na página que o pastor, ou que o bispo, ou que seja quem for, está ministrando, manda abrir.
Quer dizer, a Bíblia está desconectada da vida dele. Certo. Está restrita à sua prática religiosa domingueira, né? Lécio, vamos abrasileirar a coisa. Ok. Vamos pensar aqui no nosso telespectador que quer ler a Bíblia, mas ele tem problemas. Tempo, às vezes de conhecimento. Sabe que uma vez eu conversei com uma juíza federal, uma pessoa que passou por vários momentos da sua carreira até chegar a ser juíza, e que disse que não conseguia entender a Bíblia. É possível que muitos dos nossos telespectadores tenham o mesmo problema. Que conselho você dá para quem quer ser um leitor da Bíblia? O que ele deve fazer para a Bíblia entrar como parte da sua jornada diária? A primeira coisa que eu vejo é que existe um mito com relação a isso. Não tem nenhuma dificuldade de compreender o texto bíblico. A pessoa tem que entender que não foi um texto produzido ontem, né? Nós estamos distantes cronologicamente do momento quando o texto foi produzido. Então temos em mãos traduções e versões. O meu conselho é buscar uma versão simples, com português fácil de entender, e lançar mão dos recursos que existem hoje para uma boa compreensão do contexto histórico, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tem muita gente falando na televisão, no rádio, sobre a Bíblia, mas completamente fora, usando os textos bíblicos completamente fora do seu contexto histórico, né? Então é importante lançar mão de dicionários bíblicos e muito material que tem hoje até na internet para entender o contexto histórico daquele livro, né? Ou daquele personagem, né? Isso ajuda no entendimento da Bíblia. Mas não tem nada de difícil. É um livro que tem história, que tem poesia, que tem biografias, que tem cartas. É um livro que tem variedade literária. Você não cansa, a Bíblia você não cansa ao ler a Bíblia, porque varia o estilo literário, varia o autor, muda o contexto histórico, então você só se enriquece. Mas por se tratar de uma obra clássica muito antiga, você não vai entender tudo que você vai ler, como você não entende tudo de um filósofo ou de um autor que você lê da primeira vista. Mas o conselho é buscar uma versão simples. Sempre eu recebi, desde quando eu comecei na fé cristã, o conselho de começar a ler pelo Novo Testamento, começar pelo Evangelho de João, que tem uma linguagem mais simples, você entender mais diretamente o plano de Deus para a sua vida, conforme está ali na Bíblia, né? Bem, sugestões como essas são muito válidas e você também pode ser um leitor, uma leitora da Bíblia. A nossa entrevista continua e vamos receber aqui um jovem que quer ser pastor. Por quê? O que o Lécio tem a dizer a ele, aconselhá-lo? A você, quem sabe, tem alguém na sua família também com esse desejo? Qual a imagem que você faz de pastor? No próximo bloco, o Convite à Vida volta falando com Lécio Dornas e um convidado muito especial também. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você primeiro compreende e depois crê? Entre os acertadores, sortearemos o livro Eu Creio e Agora, de Norman Wright. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Convite à Vida volta à entrevista com o pastor Lécio Dornas, agora com um outro convidado especial que é o Israel Danon. Bem-vindo aqui, Israel, ao nosso Convite à Vida, esse nosso diálogo aí com o pastor Lécio. Obrigado, é bom estar aqui. E você quer ser pastor, é isso? Esse é o seu projeto de vida, a sua vocação? Na verdade, meu foco mais é como missionário mesmo. Eu me vejo fazendo seminário, mas Deus ainda não me mostrou se é pra eu ser pastor ou alguma coisa assim, mas certeza de ser missionário eu tenho.
Por falar em missionário, ainda são os Estados Unidos um país missionário ou esse ardor lá... Ainda são. A famosa oferta de missões e movimento das igrejas em prol das missões é muito grande, é visivelmente forte. O amor pelas pessoas, de levar a palavra e levar a mensagem do cristianismo para o mundo inteiro, ainda é muito forte nos Estados Unidos. Mas, Israel, o que leva você a ter esse sentimento, a ter esse desejo? Eu sei que você faz comunicação atualmente para você se preparar e depois fazer um seminário. O que leva você a ter esse desejo de dedicar a sua vida ao anúncio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo? Bom, desde que eu tinha uns 5 anos de idade, eu estou no meio de missões. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, meu pai foi chamado a trabalhar no ministério que é Juice for Jesus, né? Os Judeus por Jesus, agora aqui no Brasil. E eu tive que mudar para Nova York, fiquei 2 anos lá. E sempre meio a missionários. Quando a gente voltou para o Brasil para abrir uma filial aqui, eu estava sempre meio a isso. Aí quando eu tive idade para estar participando, ação nas ruas, foi ano passado que eu fui a Nova York, especificamente a evangelização de judeus, que foi confirmado no meu coração a vontade que eu já dava desde pequeno. Eu gosto disso, é bom estar aqui. Depois de muita oração, consegui fazer a viagem, eu me senti muito bem estando nas ruas, mesmo com todos os problemas passados. Foi muito difícil evangelizar judeu, ainda mais em Nova York. Então, eu acho que mesmo depois de todo aquele sofrimento que a gente passa, é muito bom o sentimento de estar falando de Jesus para as pessoas. E a sua camiseta diz aí, como é que é? Jesus me fez caché. O que quer dizer isso? Bom, caché é uma palavra em hebraico que quer dizer purificado, limpo. Então, caché para o judeu, na verdade, quer dizer que foi uma coisa purificada. Por exemplo, quando você fala de uma comida caché, quer dizer que o rabino já abençoou aquela comida, então ela está livre de todas as coisas. Então, você falar para um judeu que o Jesus me fez caché, ele já não acredita em Jesus. Já são contra isso, na verdade. Acho que ele não é o Messias. Falar que Jesus me fez caché é uma coisa muito trágica para falar para um judeu. E você, então, sente que a sua vocação missionária é trabalhar com judeus ou para onde Deus mandar? Assim, claro que primeiramente para onde Deus mandar, mas no meu coração, assim, eu sinto em Deus que é para trabalhar com um judeu, porque é muito bom você chegar para um judeu e falar: eu sou judeu, eu acredito em Jesus, e você também pode crer em Jesus, que você não deixa de ser judeu. Porque esse é um dos maiores problemas do judeu. Como é que minha família vai ficar se eu souber que eu aceitei Jesus, ou vou sair da minha família? Eu acho que uma das principais coisas para o judeu aceitar Jesus é a questão familiar. Isso é uma pressão muito grande. Israel, não preocupa você, vou perguntar também ao Lécio, a imagem que se tem de pastor, a imagem que se tem de missionário? Como é que é nos Estados Unidos, Lécio, a imagem do pastor? No Brasil, essa imagem é bastante difícil, bastante negativa. Também na cultura americana ou não? Lá nós temos os dois extremos. A imagem muito boa, muito respeitada de pastor, e uma imagem muito ruim, quer dizer, muito boa é daquele pastor tradicional das igrejas históricas, que se apresenta como pastor e é respeitado, as portas se abrem para ele, porque a cultura americana tem o berço evangélico, tem o berço cristão e respeita muito os líderes religiosos. Mas, por outro lado, esses pastores da televisão e da mídia eletrônica e do evangelho da prosperidade e do dinheiro e o foco no poder, do holofote, isso aí está gerando uma certa ojeriza na sociedade, ninguém aguenta mais, ninguém quer saber, e, enfim... Mas as pessoas separam um pouquinho as coisas. No Brasil mistura. Todo mundo é igual. Esse é o problema. Esse é o problema. Lá você acha que separa? Separa porque esses pastores, digamos assim, respeitados, eles não estão nos holofotes. O ministério deles é um ministério sério, grande, mas eles usam a mídia, mas não para benefício próprio, para promover o ministério, para fazer o trabalho, mas não aparecem muito na mídia. Já esses outros não, eles fazem questão de qualquer espaço na mídia, são midiáticos por natureza, e a promoção de si mesmo, o seu nome, né? O ministério geralmente tem o nome deles, né? Você não sabe a linha teológica, é a igreja do fulano, do ciclano, do pastor, um pastor grande na Flórida, um pastor grande em Seattle, um pastor grande em Illinois, quer dizer, o nome dele é o nome do ministério. Então esse tipo de ministério não tem respeito das pessoas. Mas o pastor que vai no hospital visitar as pessoas, o pastor que cuida, essa questão da relação do pastor e do pastoreio, né? É o pastor que mostra que ele está ali para cuidar das pessoas e não para ser beneficiado
do cargo dele, então isso aí é muito respeitado. Recentemente tive uma experiência no aeroporto com um problema quando eu me apresentei como pastor, então as portas se abriram. Eu sou pastor e eu preciso resolver o problema dele, então logo me levaram para o lugar certo para resolver o problema, porque eu me apresentei como pastor. Então isso, eles veem que ele quer ajudar alguém, não é? Ele não está aqui furando a fila para ele. Ele está aqui porque sentiu uma necessidade e está ajudando uma pessoa. Isso é muito bem visto, muito respeitado. Agora, esses modernos que estão aí, digamos assim, deturpando o conceito de pastorado, você não vê essas pessoas visitando uma pessoa doente, você não vê essas pessoas cuidando do ser humano, você vê essas pessoas pregando que todo mundo vai ficar rico, vai ser milionário e que é isso que Deus quer, que todo mundo fique rico e milionário. Mas quem você vê ficando rico e milionário são eles mesmos, né? Na verdade. E, Israel, a sua vocação é essa? Cuidar de pessoas, Sim. abençoar pessoas, é isso que você quer para sua vida também? Sim, com certeza, porque do mesmo jeito que ele falou que tem dois extremos, da parte de missões também, tanto o extremo de você ser mal aceito nas ruas, que a gente vai nas ruas, simplesmente dar um folheto, uma coisa assim, esperar que alguém venha falar com você. E tem dois extremos também, tem aquele que xinga você, que irrita você, tem aquele que cospe em você, mas também tem aquele que para pra falar com você e falar que tá precisando de Jesus na vida dela. Então, eu acho que tudo supera, assim, quando alguém fala eu preciso de Jesus na minha vida, eu tô sentindo muita dificuldade, sei que só Jesus pode resolver, você sabe que tudo aquilo que você teve que passar de dificuldade valeu a pena e era pra ser desse jeito. Essa é uma pergunta, vamos infelizmente ter que terminar aqui o nosso debate, a nossa conversa. A pergunta é a seguinte: está aqui o Israel, meu xará aí, não é? Com essa vocação missionária ou pastoral, é um detalhe, a natureza do trabalho dele vocacional. A pergunta é a seguinte: ainda há lugar para vocacionados, para pastores, para missionários no mundo de hoje? Eu creio que só há lugar para esse tipo de gente, sabe? Quem é pastor mesmo, quem é missionário mesmo, que tem o foco na pessoa, em ajudar a pessoa. Porque ser pastor, essencialmente, é se colocar a serviço do ser humano, não é? Você faz isso quando prega, quando ensina, quando aconselha, quando visita, quando ora. O seu foco é a pessoa, o bem da pessoa, que o casal esteja bem, que a família esteja bem, né? Então, eu acho que o Israel que está aqui, todos que almejam isso, precisam resistir à sedução do poder, da riqueza, dessa vereda que acena com muita coisa aqui nessa terra. De não estudar. De não estudar, de não se... Não, qualquer coisa serve, né? O importante é você ter carisma, não mais caráter. Você ser uma pessoa capaz de atrair as multidões e não ser atraída pelas pessoas, pelos indivíduos. Então, há lugar, sim, para essa pessoa. Eu diria que precisa-se, né? Você imaginar no jornal aí dos classificados, precisa-se de pessoas, de pastores, de líderes preocupados em ajudar pessoas, porque as pessoas estão muito carentes, Israel. As famílias estão carentes, os casais estão carentes, o conflito de pais e filhos, a adolescência hoje, a nova geração, é um desafio para os pais hoje. E o pastor é aquela pessoa que ora pela família, que está junto, que aconselha, que abre a Bíblia, interpreta, lê, dá o significado para aquela família, ou na congregação. Então há espaço e falta gente assim. O que está sobrando é as pessoas que profissionalizaram a missão pastoral, estão fazendo dela, infelizmente, um meio de enriquecimento às custas da ilusão do povo, né? E o seu compromisso é com o pastorado? Meu compromisso é com a Bíblia, com a palavra de Deus. O pastorado é uma das maneiras da gente ensinar a Bíblia, viver a Bíblia. E eu estou muito feliz lá com a minha família. E nossa preocupação principal lá é difundir a Bíblia e a sua causa, e na igreja ajudar as pessoas a serem felizes, abençoadas, descobrirem em Deus a ajuda que precisam para o seu dia a dia. Obrigado, Israel. Obrigado, Vécio. Obrigado a você que esteve conosco aqui. Esperamos que esses esclarecimentos tenham sido úteis para você e a sua família. Muito obrigado, mas o Convite à Vida não para por aqui. Continua com outras atrações para você. Pois o controle tu estás, no controle tu estás.
agora uma proposta de viagem incrível com o Louco por Viagens Rogério Nachev. Na sequência, o desafio missionário da Junta de Missões Mundiais. E daqui a pouco, uma mensagem inspiradora para a sua vida. E vou começar o meu giro aqui pelo Cairo, em frente ao seu principal cartão postal, a pirâmide de Quéops, o segundo faraó da quarta dinastia. Foram encontradas já 108 pirâmides aqui no Egito, mas essa com certeza é a maior delas. 52 mil metros quadrados de base, 230 metros de uma ponta a outra, 146 metros originalmente de altura, hoje conta com 138 metros. 2 milhões e 500 mil blocos, cada um pesando entre 2 a 15 toneladas. Peso total calculado, 6 milhões e 500 mil toneladas. Agora o que me impressiona de verdade é saber que tudo isso aqui foi feito há 4.700 anos atrás. As pirâmides nada mais são do que túmulos, são câmeras funerárias onde os faraós eram enterrados. Eles entendiam que era sua segunda casa, ela é chamada aqui no Egito como sua segunda casa. Como o faraó acreditava na sua segunda vida, aqui ela era enterrado com todos os seus pertences que ele mais gostava. Inclusive a de Quéops, a gente vai ver, vou mostrar daqui a pouquinho a imagem para vocês, tem 3 pirâmides menores bem do lado dela. E ele fez em homenagem às 3 principais mulheres que ele mais gostava e queria levar para a vida dele, para a segunda vida. Como eu disse, logo aqui ao lado da pirâmide de Quéops ficam as 3 pirâmides menores em homenagem às 3 mulheres que ele mais gostava. Estou chegando agora bem próximo aqui à pirâmide, a gente vê as pedras, o tamanho de cada pedra. E antigamente não era assim totalmente desnivelado como a gente vê hoje. Tinha todo um acabamento em pedra calcária, mas o tempo, a erosão, foi levando tudo isso. Olha o tamanho, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, a gente parar para pensar como isso aqui foi colocado, a engenharia usada naquela época. A gente encontra algumas aqui de granito, mas nem todas são dessa pedra. E eu estou agora aqui de frente à esplanada das pirâmides. Daqui a gente consegue ter uma vista das 3 maiores, como eu já citei. Dá para ver aqui Quéops, Khafre e Mycerinos. E se você quiser andar de camelo aqui pelas pirâmides, é uma boa opção e um bom cenário para você fazer isso. Porém, cuidado quando você for negociar essa volta de camelo. Você vai perguntar quanto custa, ele vai dizer $2, $3, $1. Aí você vai feliz da vida, sobe no camelo, dá sua volta e na hora de descer ele fala $15. Você fala, não, eu combinei só $3 com você. Aí ele vai dizer, não, você combinou $3 para subir, agora mais 10, 15 ou 20 aí para você descer. Então muito cuidado quando você for negociar a sua volta aqui no cabelo. Olha a cara do meu amigo aqui, ó, simpático pra caramba. E depois que você for andar, meu amigo, você tá lascado. Cuidado então. E não posso deixar de fazer o meu passeio de camelo aqui em frente às pirâmides. E a visão aqui desse camelo é maravilhosa. Dá uma olhada nas pirâmides aqui ao fundo. Deserto, 94% das terras aqui do Egito é como essa que você está vendo aqui. Puro Saara, que em árabe significa deserto. $5 aproximadamente, se você quiser dar um giro curto, 10 se você for até as pirâmides, e $1 ou $2 para você tirar uma foto. Não deixe eles te enrolarem, cuidado, esse é o preço oficial aqui pela região dos camelos. Right? Alright, you professional. Thank you very much. Ok, é isso aí, esse foi o meu passeio de camelo aqui no Cairo. E logo abaixo aqui das pirâmides, a gente encontra a Esfinge de Gizé, que foi construída com o objetivo de guardar as pirâmides dos saqueadores. Ela tem o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, simbolizando a força do leão e a inteligência do faraó. Eu estou entrando agora no templo, que é a entrada para a Esfinge. A gente tem uma visão melhor dela.
Esse povo que está aqui olhando, eles estão olhando um poço que se chama o Poço da Sorte. Você deixa dinheiro aí e depois vai dar sorte, mas dizem aqui que a sorte dá mesmo para quem coleta esse dinheiro depois. O que impressiona a gente aqui dentro do templo, que dá acesso até a Esfinge, são essas colunas em granito, feitas, esculpidas à mão, e dá uma olhada no alinhamento delas, o encaixe. Quem gosta de engenharia realmente fica impressionado com o que a gente vê aqui. Coisas feitas há milhares de anos atrás. E aqui de dentro do templo a gente consegue visualizar a Esfinge no seu formato quase que total, com seus 73 metros de comprimento e 22 de altura. No programa de hoje, você vai conhecer os frutos do trabalho da missionária Cristiane Oliveira numa aldeia africana. Ela tem treinado obreiros que já compartilham o Evangelho. Burkina Faso, um pequeno país no oeste da África, é um dos campos de missões mundiais onde o Evangelho tem chegado aos lugares mais distantes. Tudo que sou é pra teu louvor, usa-me com teu poder. Eu cheguei, fiquei muito impactada com o local, um lugar muito bonito, uma aldeia muito especial e um povo muito querido. Ali eles são a maioria muçulmanos e animistas. Quando a missionária Cristiane Oliveira foi enviada a Burkina em 2008, não imaginava que tivesse de aprender a fazer sabão, nem a plantar milho, feijão, amendoim. Eu reuni com as mulheres e falei com as mulheres: o que vocês esperam de mim? Como nós podemos trabalhar juntas? E elas disseram: olha, irmã, aqui nós somos muito pobres, nós queremos fabricar sabão. Foi um impacto muito grande e foi uma grande bênção para a vida daquelas mulheres. Elas fabricaram o primeiro sabão e quando elas viram o produto do trabalho delas, elas se emocionaram muito. E isso tem trazido uma nova perspectiva para aquelas mulheres. Nós fabricamos o sabão, essas mulheres foram alcançadas. Na segunda fase, fizemos os kits de imagens bíblicas, porque essas mulheres elas não sabem ler nem escrever. E por causa disso, eu montei imagens, algumas imagens especiais para que elas compreendessem as histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento. E também para que elas pudessem explicar isso aos seus filhos e também para que elas pudessem explicar aos seus maridos. A aldeia Naná fica a 250 quilômetros da capital e Cristiane viaja regularmente para lá para estar com o povo. Começamos com 20 mulheres e agora nós temos em torno de 40 mulheres participando desse projeto. Muitas se converteram e Deus tem dado realmente um grande crescimento através desse projeto. A plantação de uma horta comunitária foi outra maneira que encontrou de ajudar o povo. Quiabo, gergelim, crisântemo, feijão e milho têm alimentado a comunidade nesse país tão castigado pela seca. Nós temos já ali um missionário local, que é o Coné, junto com a sua esposa Aida. E eu me uni a esse casal para estar trabalhando com esse povo. Aqui em Burkina Faso nós temos mais de 70 povos, ou seja, 70 línguas. E isso é um grande desafio para nós. Cada cidade, você sai de uma cidade e vai para outra, já é um outro povo, já é uma outra língua, uma outra realidade. Outro desafio é trabalhar com povos não alcançados num país onde a feitiçaria é praticada. A paisagem mostra a carência material do povo. A espiritual, somente com os olhos da fé, se pode ver.
pastor Omar Coné e sua família moram na aldeia Naná. E dali eles têm ido a várias outras aldeias. Um dia, quando estava evangelizando aqui nos arredores, eu vi que nessa aldeia não havia nenhuma igreja. Então, em 2004, eu vim evangelizar pela primeira vez neste local. Nós utilizamos todos os meios que tínhamos para alcançar esse povo sedento. Saíamos de porta em porta dando nosso testemunho de vida e levávamos um pequeno rádio que permitia alcançar mais pessoas no vilarejo. Nós passamos um bom tempo usando várias formas de evangelizar o povo e agora começamos a colher os frutos. A igreja está firme nessa aldeia. O pequeno templo hoje na aldeia Naná é uma prova de que o ID de Jesus está se cumprindo naquela região. A aldeia de Naná foi o ponto principal e outras aldeias têm sido alcançadas pela palavra do Senhor, assim como a aldeia de Danguná, a aldeia de Maná, a aldeia de Sungulê e muitas outras aldeias que têm clamado e pedido: olha, venham aqui também falar da palavra de Deus para nós. O testemunho do Evangelho, vidas salvas, o discipulado e muito treinamento de obreiros são frutos colhidos. E dessa forma, o Evangelho está se espalhando naquela região do mundo. E você? Você pode dizer que faz parte desse trabalho? Milagres de cura, vida de oração, busca de outros povos não alcançados são fatos do dia a dia na evangelização em Burkina Faso. Mas assim como tem muitas pessoas aqui que estão abertas para escutar a palavra de Deus, tem outras totalmente fechadas. Mas podemos dizer que não há nenhuma pessoa neste local que não tenha escutado e não tenha entendido a palavra de Deus, pois utilizamos todos os meios para impactá-las com o Evangelho. Muitos cristãos têm investido para que o Evangelho alcance as aldeias de Burkina Faso. Mas ainda há várias aldeias não alcançadas nos países africanos. Falta pastores, há jovens sem recursos para ir a um seminário, há crianças e adultos vivendo sob o animismo. Se você quer orar pelo país, quer sustentar um missionário ou se sente chamado para ir e fazer missões em um campo transcultural, participe da campanha de missões em sua igreja e saiba como através do site www.jmm.org.br/campanha 2013. Envolva-se. Muitos ainda precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Você pode ser um jogador de futebol, um médico, um dentista, um professor, um discipulador. Você pode falar de Jesus com o que você tem nas mãos, com o que você é. Não fique de fora do que Deus está fazendo em Burkina Faso. Testemunhe às nações pelo poder do Espírito. Nós recebemos o poder do Espírito para sermos testemunhas até os confins da terra. Faça como a Cristiane e chegue a lugares onde a necessidade de anunciar a Jesus é urgente. Conheça o trabalho da Junta de Missões Mundiais. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você primeiro compreende e depois crê? Entre os acertadores, sortearemos o livro Eu Creio e Agora, de Norman Wright. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Imagine você um mundo
onde a opressão domina, onde o ódio impera, onde todo mundo tem todos os motivos para ter raiva um do outro. Imagine um governante como Herodes Antipas, lá pelos anos 28 da era cristã, que oprimia o povo. Imagine os sumos sacerdotes que, em lugar de abençoar as pessoas, amaldiçoavam-as com cargas pesadas, com exigências absurdas que eles não cumpriam. Imagine esse mundo. Aí vem Jesus e prega assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pode parecer à primeira vista que Jesus esteja pregando a passividade. Não. Está pregando a paz. Jesus está pregando que aquilo que é bom, o respeito ao outro, deve ser algo que cada um de nós busque. Jesus está pregando a revolução por meio da paz. Sabe por quê? Porque o ódio pode até construir algo, mas nunca sem destruir quase tudo ao seu redor. Eu viajei com uma pessoa que conhece praticamente o mundo todo. Ele me disse: Israel, tem lugar que dá raiva entrar nesses lugares. Por exemplo, estávamos exatamente entrando em Israel, o país do Oriente Médio, e vimos como é uma experiência difícil, desagradável, muita checagem, muitas perguntas, uma desconfiança de todos. Esse meu amigo estava ao meu lado nesse dia. Então ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Sabe, Israel, a gente pode resolver tudo, mesmo nas fronteiras mais difíceis como estas, sendo educado, sem gritar, com a voz sempre baixa. Isso coloca em prática, disse ele, aquela verdade do livro de Provérbios, segundo a qual a resposta branda desvia o furor. Esta é a mais pura verdade. E agora então eu digo ao meu amigo, que se chama Alexandre: sabe, Alexandre, isso vem de dentro da gente. Ou seja, nós temos que aprender a ser mansos. E como aprendemos a ser mansos? Primeiro, desejando ser mansos. Desejamos ser mansos porque Jesus nos aconselhou a ser mansos. E o que ele nos aconselha é sempre bom, perfeito e agradável. Mas além de desejar ser mansos, nós temos que tomar uma decisão, mesmo às vezes contra a nossa natureza. Nós temos que decidir ser mansos, porque nós entendemos que isso é bom. Ser manso é bom para nós, é bom para os outros, é bom para o mundo que nós podemos construir. Mas há uma terceira coisa. Nós precisamos disciplinar os nossos corações e mentes para a mansidão. Porque vão surgir situações que mexem com o nosso temperamento e provoca as nossas emoções e faz com que explodam os nossos sentimentos. Mas nessa hora, nós já desejamos, nós já decidimos, nós temos que tomar decisões concretas, disciplinando a nossa vida para que nós sejamos pessoas mansas. É fácil? Não. Eu imagino que você já desejou ser manso e quando viu, explodiu. Talvez você mesmo já tenha decidido a ser uma pessoa mansa e quando viu, extrapolou. Então eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que abençoe você, fortaleça você, dê a você as condições para que você possa ser uma pessoa mansa, porque sabe que ser manso é ser bem-aventurado. É a palavra de Jesus. Bem-aventurados os mansos. Para você, então, que quer ser um bem-aventurado na mansidão,
vai aqui a minha oração. Senhor, Tu sabes quanto é difícil mantermos a calma, a paz, a mansidão nas horas em que somos provocados. Precisamos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor esteja ao nosso lado, nos soprando palavras de paz, de calma, nas horas difíceis. Assim como o Teu Filho Jesus Cristo, que enfrentou tantas adversidades, tantas provocações, tantos ataques, e se manteve calmo, pacífico e manso. Em nome dele, te rogamos que assim nos mantenhas também, porque queremos ser pessoas felizes, e felizes são os mansos. É o nosso pedido, em nome de Jesus.